Olá, meus caros. Vamos, pastor Lorival de Almeida, que recentemente esteve fazendo a reabertura, reinauguração da igreja IPDA, Pentecostal Deus e Amor, em Porto Alegre, no centro de Porto Alegre, próximo da rodoviária. Isso porque a igreja foi atingida pela enchente em maio e junho do ano de 2024, no qual deu praticamente perda total. Obviamente que a estrutura manteve-se, deu perda total dos móveis que ali estavam. Está atualmente, ele está de cadeira de roda, está, mexe os braços, mexe, fala com dificuldade, mas lembra de coisas. Por exemplo, ele citou até o pastor Josué, que esteve pela capital dos gaúchos, pastoreando por ali, e outros. Ele lembrou do tempo que ele evangelizava Porto Alegre ou Rio Grande do Sul. E aquela igreja deve ter mais de 40 anos, se eu não me equivoco, já beirando os 50. Muito bem. Nesse exato momento, o Lorival está muito melhor do que há 4 anos, conforme eu comentei naquela época. Retificação, uma correção ou um adendo. Muitas coisas que eu falei ali esbravejando naquele momento é porque eu estava num contexto de perseguição, de ameaça disso, de ameaça daquilo, tanto dos líderes como dos comentaristas nos vídeos. Então eu falo de uma maneira esbravejante, coisa que já há um bom tempo eu não faço, ou não falo em vídeos. Acho que mais de 1 ano ou 2 anos. Veja que eu estou tranquilo aqui, relax. Quando você tem a segurança do que você fala, você fica tranquilo. É óbvio que eu não me lembrava do que eu falava, por isso que às vezes eu vou dar uma olhada lá nos meus vídeos antigos, vejo o que eu falei, deixei de falar, se eu acredito ou não mais naquilo que eu falei, ou eu fico analisando o contexto, como que eu lidei com determinada situação. Às vezes eu removo o vídeo, às vezes eu edito, às vezes eu reposto. E muitas das vezes até na repostagem eu não me lembro exatamente o que está no vídeo. Porque muitas das vezes o vídeo já não está no canal onde que foi colocado. Originalmente está armazenado, guardado num HD. Isso vocês têm que saber. A Bíblia é a maior fofoqueira. Ai, que blasfêmia. Poxa, lá está a história do rei Davi, o adultério e o homicídio dele. Ela não omitiu, ela não escondeu esses pecados do santo imaculado rei Davi, que tem um coração segundo Deus. E volto a falar aqui como falei lá, porque isso permanece. Como eu disse naquele vídeo, não é castigo no caso do Lorival. É algo que aconteceu naturalmente. Ah, mas como você não sabe o que é castigo? Pode ser repreensão, porque Deus repreende e castiga tanto quanto Ele ama. Todos quanto Ele ama, ok? Mas castigo no sentido de ter tirado o regulamento interno de sã doutrina de IPDA, que não é a sã doutrina bíblica. Pelo amor de Deus, vamos ser mais inteligentes. Porque barba não é pecado. Beber bebida alcoólica, se você não se embriaga, principalmente um vinhozinho, um cálicezinho, não é pecado. Usar bermuda não é pecado. O próprio Pedro foi pego de bermuda pescando. Você não estuda a história. Eu digo você, os fanáticos. Tacar pelo para a mulher não é pecado. Aquilo ali era um contexto da época, porque tinha as deusas do sexo, ou especificamente uma, que no qual as sacerdotisas ou líderes, podemos dizer líderes femininas, elas rapavam a cabeça, então para se diferenciar vão deixar o cabelo crescer para as mulheres, por isso que o Paulo falou. Só que ele também não disse o tamanho ideal do cabelo. É para pensar. E outras tantas coisas que são claramente, nitidamente uso e costume, não tem nada a ver com a doutrina bíblica, porque a doutrina bíblica é carne versus espírito. O espírito, ele luta, guerreia contra a carne. Então você vai ter que praticar as obras do espírito, ou os frutos do espírito, crucificando as obras da carne. E são várias as obras da carne, que muitos crentes que estão a me escutar praticam e acham que vão para o céu porque estão de terno e gravata, porque estão com a Bíblia debaixo do braço, né? De braço.
E porque estão de bermuda, não estão de bermuda, estão de calça no calorão, para eles é isso que basta a aparência. Mas lá fala o quê? Sobre mentira, sobre prostituição, sobre engano, sobre briga, sobre contenda, emulação e tantas outras coisas. Então quer dizer, isso não é pecado. O pecado é a indumentária. O ter controle, como manda a própria palavra, ter autocontrole, que é um dos frutos do Espírito Santo, o amor, a benignidade e outras coisas mais, os novos frutos do Espírito. O pecado é o cabelo, é a maquiagem, é a barba, essas coisas todas que eles criaram aí a partir de muita ignorância. Não que os usos e costumes não devem ser respeitados se você pertence a um grupo, deve, mas não são regras para estipular ou dizer que você vai para o céu, o inferno, que vai te garantir ao céu, o inferno, se praticar tais costumes. Lorival, sim, era contra, ou até hoje é, e a família dele, dos usos e costumes da tradição antiga da IPDA. É óbvio que são. Mas boa parte, digamos que 80, 90% daquilo que eles são contra, dos usos e costumes, eles estão certos, estão pautados na Bíblia. Então, é correção, outras coisas são exageros aí, que creio que tem uma parte de 10, 20% de coisa, mas não, tem 90% de erro, apenas 10% de acerto, né? Pois é, você escolhe o percentual de acordo com o seu fanatismo no lado que você esteja. Agora, biblicamente falando, pregar, quem usa a barba no caso, é pecado, isso é um acerto. Pregar que usar a bermuda no calor em casa não é pecado, isso é um acerto. Pregar não tem nada a ver televisão, porque hoje em dia televisão e internet tudo junto e misturado, também é um acerto e por aí vai.